Olá! Nesta aula abordaremos sobre descrição da difusão mássica e meio contínuo. É importante lembrar que quando lançamos mão do movimento browniano, ou mesmo da teoria cinética dos gases, estávamos mais concentrados na busca de mecanismos de difusão mássica, sem a preocupação, naquele momento, de descrever a distribuição de concentração do soluto, de sua concentração média e dos fluxos presentes em determinadas situações físicas. Aqui, a descrição da difusão mássica por meio de modelos matemáticos, ressaltando que a proposição de tais modelos pressupõe a descrição da difusão mássica no âmbito do contínuo, como nas equações de conservação. Esses modelos são delineados em termos de equações diferenciais que, em conjunto com condições de fronteiras apropriadas, permitem relatar determinados fenômenos, tais como a difusão mássica binária em meios gasosos e mesmo a difusão mássica acompanhada de reação química em meio líquido. Se tomarmos o volume de controle representado na figura 1, é necessário que se reforce que o conceito de que as moléculas presentes em tais elementos de volume perdem suas características individuais, assumindo propriedades médias para a população concentrada. Para a população considerada. Além disso, diferentemente do enfoque de mecanismos probabilísticos, por exemplo, em escala molecular, e nos quais o soluto foi identificado ou a uma molécula ou a um átomo, em que se observava distanciamento entre, por exemplo, duas moléculas gasosas, na iminência da colisão por meio do caminho livre médio. Nesta aula, admite-se a hipótese do contínuo. Para que essa hipótese seja assumida, devemos considerar que não existem espaços vazios entre os atores da difusão. Cada volume de controle em que ocorre a difusão mássica é preenchido por um número considerável de moléculas, de modo a se considerar que as propriedades médias da população molecular, tais como a concentração e velocidade, são assumidas neste caso. E assim sendo, a descrição da difusão mássica em meio contínuo dá-se por meio de proposições de equações da continuidade que permitem o conhecimento da distribuição de concentração de determinado soluto no tempo e no espaço, sujeito ou não a transformações, a partir da qual se torna possível a obtenção de fluxos de matéria à concentração média do soluto considerado. Neste caso, a equação da continuidade mássica nasce do balanço da taxa de matéria que flui através das fronteiras de um elemento de volume eleito no meio contínuo, elemento este ilustrado na figura 1. Em outras palavras, notem que o fluxo mássico representado como N minúsculo subscrito A, na figura 1, ele entra no elemento de volume no eixo X, abandonando-o neste mesmo sentido. Esse mesmo fluxo dá-se na direção Y, bem como na direção Z, ressaltando que taxa é igual fluxo vezes área. Em outras palavras, a taxa de matéria que entra no volume de controle, menos a taxa que sai desse elemento de volume, mais a taxa de produção no interior do elemento de volume, vai ser igual à taxa de acúmulo de massa no volume de controle. Notem que na equação em amarelo, ΔY vezes ΔZ é a área da seção transversal para o fluxo em X. Ou seja, notem que no canto superior direito, o fluxo entra na direção X, NaX, X, e abandona nessa direção
NaX mais ΔX, onde ΔX viria a ser o comprimento nessa direção, mais o fluxo que entra menos o fluxo que sai na direção Y, multiplicado pela área da seção transversal para o fluxo Y, mais o fluxo que entra menos o fluxo que sai na direção Z, multiplicado pela área da seção transversal para o fluxo em Z, neste caso, ΔX mais ΔY, mais a taxa de produção do soluto no interior do volume. Observem que esse termo RA sobrescrito, essas 3 vírgulas em cima do RA, significa, esses 3 risquinhos aí em cima, significa que o fenômeno está acontecendo no interior do volume de controle. É por isso que é multiplicado esse termo em particular por ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. Certo? Que tudo isso é igual ao acúmulo de matéria no interior do volume de controle, ou seja, dρ de ρA, lembrando que ρA é a concentração máxima do soluto A, da sua variação no tempo, que é dρ de T, multiplicado igualmente pelo volume, ΔX, ΔY, ΔZ. Esta equação em amarelo, notem, pessoal, enquanto os fluxos são fenômenos que ocorrem na superfície do elemento de volume, certo? Já a taxa de produção ou de consumo, bem como o acúmulo, ocorre no interior do volume de controle. Retomando esse balanço de matéria, explicitado na primeira equação em amarelo, nós podemos identificar a definição de derivada parcial. Vem a ser ela como, pessoal? O fluxo de A, tá? Uma determinada direção, K, em que esse K pode ser quem? Pode ser ou na direção X, ou na direção Y, ou na direção Z. Ou seja, esse fluxo que está abandonando essa direção, ele é definido pela derivada parcial como sendo o fluxo que entra mais a variação desse fluxo nesta dimensão, certo? dρ de NA de K, dρ de K, ΔK. Ou seja, se nós temos o fluxo que entra menos o fluxo que sai na direção K, ele é igual a menos essa variação desse fluxo nessa direção K. Substituindo essa definição em amarelo da derivada parcial na primeira equação do slide, tem-se esta equação em rosa, primeira equação em rosa, que a gente observa nessa equação em rosa, esses termos em volume, os quais a gente pode simplificar, resultando nessa segunda equação em rosa. Nessa segunda equação em rosa, verificamos que o termo à esquerda é o acúmulo, ou a variação temporal da concentração máxima, que é igual esse termo, a variação do fluxo máximo nas direções x, y e z, mais a produção do soluto A. Esse termo que está dentro do colchete é reconhecido como operador divergente. Então, olha só, pessoal. A equação, a última equação em amarelo, ela representa a equação da continuidade em termos de fluxo máximo do soluto considerado, tá? Em uma forma vetorial. Neste caso, pessoal, observe que essa última equação em amarelo, ela veio de uma abordagem adotando um sistema cartesiano de análise. Tendo em vista a formatação da equação da continuidade em termos de fluxo, em termos vetoriais, que é a primeira equação em amarelo, nós podemos ampliá-la para as coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas. Todas essas equações são
representativas da equação da continuidade para o soluto A em termos de fluxo mássico. No caso de uma base molar, nós podemos retomar a equação vetorial em base mássica e, neste caso, nós vamos impor a condição para a produção de matéria como sendo uma reação química irreversível de primeira ou pseudo-primeira ordem, do modo como apresentado nessa equação em verde. Lembrando que esse K, nesta equação, representa a constante cinética, cuja reação ocorre em todos os pontos no interior do volume de controle. Pois bem, se nós identificarmos o nosso soluto A, a sua massa molar é igual a esse M subscrito A, de tal maneira que nós podemos dividir a equação da continuidade mássica, a primeira equação é em amarelo, pela massa molar do soluto, conforme representado nesta equação em rosa. E aqui podemos identificar as definições clássicas, né? De concentração molar do soluto é igual a sua concentração mássica dividido por sua massa molar. Do mesmo modo, é o fluxo molar vetorial, esse N maiúsculo, que relaciona o seu fluxo global referenciado a eixos estacionários, uma base mássica pela massa molar. De igual modo, pessoal, podemos ter a reação química, o termo de reação química, o R maiúsculo, em função da concentração molar. E assim sendo, a equação da continuidade molar de um determinado soluto A é este, como apresentado nessa equação em verde. De igual modo, nós temos para as coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas, a equação da continuidade em base molar em termos do fluxo molar do soluto nas diversas direções, contemplando cada qual a produção ou consumo deste mesmo soluto. Observem, pessoal, que essa equação em amarelo, ela nos informa como se varia a concentração do soluto em termos da sua produção e da divergência do fluxo no interior do elemento de volume. Daí fica uma coisa meio estranha, né? Mas daí, o que eu faço com essa informação? Lembre-se que fluxo global referenciado a eixos estacionários, essa primeira equação amarela, ela é fruto da contribuição difusiva, é o primeiro termo à direita, mais a contribuição advectiva ou convectiva desse fluxo. Em sendo assim, este fluxo global referenciado a eixos estacionários, segundo a equação em rosa, pode ser posto em termos da primeira lei de Fick, considerando a mistura binária, ou seja, onde a gente verifica essa difusão binária, pessoal? O termo da primeira lei de Fick no DAB, tá legal? Lembrando que a difusão de A em B, notem que na segunda equação em amarelo nós temos a contribuição difusiva mais a contribuição advectiva, esse ρ vezes a velocidade do meio. Lembre-se que essa velocidade do meio está arrastando o soluto. Lembre-se da escada rolante. Quem que é a contribuição advectiva? Você está parado na escada rolante enquanto ela está em movimento, ela está te levando. O que a gente pode fazer com essa segunda equação em rosa? Substituir na equação em amarelo, resultando a equação da continuidade em termos da lei de Fick, conforme apresentado na segunda equação em amarelo. E aqui a gente consegue identificar o termo de acúmulo, conseguimos identificar a contribuição advectiva ou convectiva,
Identificamos a contribuição difusiva, bem como o termo de geração ou consumo de matéria. Dessa matéria, no caso específico, é o do soluto A. Pois bem, se considerarmos que tanto a concentração total do sistema, seja ele gasoso, seja ele líquido, assim como o coeficiente binário de difusão de A em B sendo constantes, as equações da continuidade mássica em termos da primeira lei de Fick são aquelas apresentadas nesses slides para as coordenadas retangulares, cilíndricas e esféricas. Do mesmo modo, nós temos as equações da continuidade em base molar para o soluto A, considerando a concentração total do sistema constante, bem como o coeficiente binário de difusão, que em termos de bases molares são essas apresentadas nesse slide. Vamos tomar como exemplo as coordenadas retangulares. Notem que para nós descrevermos determinado fenômeno de difusão mássica, nós precisamos resolver essa equação. Ao resolver esta equação, por exemplo, a primeira equação, nós vamos ter informações dessa concentração do soluto ao longo do tempo. Veja o termo do acúmulo, d de CA, d de T, assim como a distribuição da concentração do soluto no espaço, nesse caso, o espaço tridimensional. Cabe a pergunta: quantas condições de contorno teremos, ou quantas condições de fronteira? Notem que nós precisamos resolver matematicamente a primeira equação, certo? Nesse caso, pessoal, se nós considerarmos que a concentração varia no tempo, assim como no espaço, precisamos de uma condição no tempo e 6 condições no espaço. Tá? Por que 6 condições no espaço? Notem o primeiro termo do lado direito, que é o termo oriundo da contribuição difusiva, nós temos dentro de colchete, dentro dos parênteses, o que, pessoal? D-ROM 2 de CA, D-ROM de X 2. O que significa isso? Precisamos de duas condições de contorno para X, assim como precisamos de duas condições de contorno para Y, assim como precisamos de duas condições de contorno para Z. Ou seja, precisamos uma condição de contorno, uma condição no tempo e 6 condições no espaço. As condições de fronteira podemos dividir em condição inicial, ou condição no tempo, e condições de contorno. Que esse contorno significa o quê, pessoal? São os contornos do elemento de volume considerado quando do balanço de matéria. Pois bem, a condição inicial refere-se ao conhecimento da concentração do soluto, esse psi, onde psi pode ser a massa específica, pode ser a fração mássica, pode ser a concentração molar do soluto, pode ser a fração molar do soluto enquanto líquido, ou pode ser a fração molar do soluto enquanto gasoso. Notem que esse K, psi, entre colchetes K, esse K está em negrito. Significa o que esse negrito, pessoal? Significa que é uma grandeza vetorial, certo? Ou seja, se é no início do processo, em t igual a 0, a gente especifica um valor deste parâmetro, ou seja, psi subscrito 0. Já as condições de contorno, como se refere ao contorno do elemento de volume considerado, tem-se as condições, por exemplo, de Dirichlet, que se refere a uma determinada fronteira de interesse K, seja esse K X, Y ou Z. Ou seja, em um determinado ponto, tem os valores conhecidos da propriedade psi. Certo? Ou seja, primeira equação amarela. Para qualquer tempo, nós conhecemos a concentração
tá? Como, por exemplo, a fração molar de um determinado soluto gasoso, uma determinada interface gás-líquido, olhando do lado do gás, no qual é definido pela sua pressão de vapor, dividido pela pressão total do sistema, determinada a temperatura e pressão desse sistema. Lembrando, condição de contorno de Dirichlet, a gente especifica a informação da concentração, por exemplo. Já uma outra condição de contorno refere-se à condição de contorno de Newman. As condições de contorno de Newman estão associadas, por exemplo, a fluxos. Nesse caso, se nós termos essa placa, tá, onde existe uma fase 1 e uma fase 2, onde nós temos o interesse de descrever o que está acontecendo na fase 1, como, por exemplo, nós temos um determinado produto agrícola, arroz, por exemplo, nós queremos secar esse arroz e fazemos o balanço material no interior do grão de arroz. Tá ok? Que seria a fase 1. A fase 2 seria o meio em que esse arroz está envolvido de tal modo a secá-lo. Por exemplo, ar quente. Certo? Notem que na fase 1, no centro do arroz, nós temos para qualquer tempo o fluxo aí é nulo, ou seja, ele é igual dos dois lados. De tal maneira que a gente tem um valor conhecido da concentração, por exemplo, da umidade do arroz no centro do cereal, de tal modo que a sua derivada é igual a zero, conforme que está aí, ou condição de simetria. Notem que nós precisamos de duas condições se considerarmos Z, então, na direção Z. Nesse caso, nós podemos observar que o fluxo, a gente está retirando a umidade do arroz, ou seja, ele flui do interior da partícula e vai até a superfície. Bem, se ele está no interior da partícula, esse movimento dá-se por movimento difusivo, conforme apontado neste fluxo difusivo, ou seja, para qualquer T, tá? O fluxo na interface K, por exemplo, na fronteira S, é dado conforme essa equação amarela representativa ao fluxo difusivo. Ora bolas, o que acontece quando a umidade do arroz atinge a interface? Ele vai para a fase 2. E na fase 2, a gente identifica um fluxo convectivo de matéria. O fluxo convectivo de matéria, ele se refere a uma diferença de concentração na interface considerada, esse psi subscrito K, como, por exemplo, na fronteira S, e um valor conhecido dessa propriedade distante da superfície do arroz, que é esse psi subscrito infinito. Nesse caso, a gente pode identificar na interface da fase 2 esse ρAS subscrito 2 e longe da interface esse ρA infinito. Ou seja, o que acontece na fronteira S, em Z igual a S? Em Z igual a S, para qualquer que seja o tempo, e desde que essa fronteira não ofereça resistência ao fluxo de matéria da fase 1 para a fase 2, nós podemos igualar o fluxo difusivo, devido à fase 1, é igual ao fluxo convectivo na interface considerada na fase 2. E o fluxo convectivo, este Km que está aí presente, representa o coeficiente convectivo de transferência de massa, que guarda efeitos da fase 2, tais como efeito de movimentação do fluido, como por exemplo a velocidade, efeito de agentes externos que influenciam essa fase 2, assim como a própria difusão livre do soluto nessa fase, tá? Que seria o DAB nessa fase. Podemos retomar de uma maneira geral as equações da continuidade tanto em base mássica, primeira equação à esquerda, assim como em base molar, em termos de fluxo do soluto.
Se o regime é permanente, tá? Os termos d-RON de ρA, d-RON de C, d-RON de T igual a zero, esse termo transiente é igual a zero, ou seja, o termo de acúmulo nas duas equações amarelas são igual a zero, de tal maneira que a divergência do fluxo, tanto mássico quanto molar, vai ser igual ao termo de produção ou de reação química nas bases mássica e molar, respectivamente. Se for sem reação química, pessoal, a divergência do fluxo de matéria em base mássica, bem como a divergência do fluxo de matéria em base molar no elemento de volume considerado, vem a ser igual a zero. Por exemplo, vamos considerar a difusão mássica em meio gasoso estagnado. Considere a figura ilustrada. Imagine um capilar, no qual nós preenchemos esse capilar com... Vamos supor que esse capilar tenha um capilar de 1 centímetro de diâmetro e 15 centímetros de comprimento. Vamos admitir que neste capilar a gente vai adicionar água pura, certo? Um dedo de água pura. Um dedo, sei lá, dá 1 centímetro de água pura. O que vai acontecer com esse líquido? Ele vai evaporar. Tá legal? Vai evaporar, notem, se ele tem 15 centímetros, o capilar, ele vai evaporar em que lugar? Ele vai evaporar no ar. Vamos admitir que esse ar esteja seco, tá legal? Notem que a água vai evaporar no ar seco. Então, essa equação em amarelo, ela é escrita para quem? Qual fase? Para a fase líquida ou para a fase gasosa? Para a gente responder isso, nós perguntamos o seguinte: qual é a região que está ocorrendo a evaporação? É no líquido ou é no gás? É no gás. Então, o fenômeno difusivo apontado pela equação em amarela tem que ser escrito para a fase gasosa. Em sendo a fase gasosa estagnada, identificando mistura binária, tá? A. Quem que é o soluto A? A água líquida ou o vapor d'água? Bem, a equação em amarelo é para evaporação, portanto, vapor d'água. Quem é B? B é uma difusão binária. Vamos admitir que o ar como se fosse uma única espécie química, certo? Pois bem, B é o ar estagnado. Se ele está estagnado, o seu fluxo líquido é igual a zero. Para a equação em A, como o capilar é extremamente fino, certo, gente? A gente pode assumir que o fluxo é unidirecional. Pergunta-se, olhando para o gás estagnado, na medida em que o vapor de água difunde nesse meio a sua produção, ou seja, está sendo produzido o vapor d'água? Ou nesse meio estagnado está sendo consumido reação química, o vapor d'água está se transformando em outra espécie química? A resposta não. O ar é inerte à difusão do vapor d'água. Portanto, o termo de reação química presente na equação em amarelo é igual a zero. E o fluxo é permanente. Então, o termo de acúmulo foi embora. d-RON de CA, d-RON de T igual a zero. Com isso, a gente só fica com a variação do fluxo global na direção Z igual a zero. Derivada de alguma coisa igual a zero significa o quê, gente? Que essa alguma coisa, necessariamente, ela é constante. Tá ok? Então, da equação em azul, implica que esse fluxo é constante na direção Z. Esse fluxo constante na direção Z, ele é dado pelo fluxo global de A referenciado a eixo estacionário. Note que o termo agora é no singular, é eixo estacionário. Que eixo estacionário é esse? Z. Fluxo global de A na direção Z. Em termos da primeira lei de Fick, notem que a primeira lei de Fick, nós explicitamos em termos de fração molar de A, que é o YA. Notem que é Y porque é a fase gasosa, mais o termo da contribuição advectiva em termos de fluxo. Olhando para o termo advectivo ou a contribuição convectiva em termos de fluxo,
NB vale igual a quanto, pessoal? Se o gás está estagnado, o seu fluxo líquido é igual a zero. Deste modo, esta equação em azul pode ser posto do modo como se segue. Onde o C que está aí, já em amarelo, perdão, em rosa, significa o quê, pessoal? Que essa concentração é a concentração total do sistema, esse sistema para a qual foi escrita a equação diferencial em amarelo é gasoso, assumindo um gás ideal Cp sobre RT. Se nós admitirmos que a pressão e a temperatura estejam constante, essa concentração igualmente é constante. Lembre-se que DAB para gases, ele depende diretamente da pressão e temperatura. Ora bolas, se pressão e temperatura são constantes, o DAB vai ser constante. Isto posto, substitui a equação em rosa do fluxo lá na equação, primeira equação em azul, esse dz, NaZ, dz igual a zero. Substituindo, nós temos a primeira equação logo abaixo da equação em rosa, tá legal? Ora bolas, se C é constante e DAB é constante, podemos tirar para fora do termo entre parênteses, do qual resulta, pessoal, a equação diferencial a ser resolvida e que nos fornece a distribuição de fração molar no gás estagnado. Olhem para a figura agora, do lado esquerdo de vocês. Em Z igual a Z1, nós conhecemos quem, pessoal? A fração molar. Tá legal? Lá em cima, em Z igual a Z2, igualmente conhecemos a fração molar. Notem que isso é representativo a quem, pessoal? As condições de contorno. Tá? Possibilitando a solução da equação diferencial, a qual está representada nessa equação em amarelo logo abaixo da figura, ou seja, a distribuição espacial da fração do soluto no meio estagnado. E a concentração média? A concentração média no meio advém da definição de concentração média, nesse caso, em termos de fração molar representativa na primeira equação em azul. Notem que essa fração molar média lhe dá uma integral no volume, no caso seria uma integral tripla, da fração molar, a sua variação no volume. Só que neste caso, em vez de ser no volume, é unidimensional na direção Z. Então, o que a gente faz aqui? Substitui a derivada que vem embaixo, tá certo? Em vez de ser uma integral tripla no volume, o volume seria esse dv, pessoal. Como é coordenada cartesiana, simplesmente integral tripla de dx, dy, dz, não é isso? Bem, se é unidimensional, só fica a integral desde Z1 até Z2, dz. Por isso que aparece na segunda equação 1 sobre Z2 menos Z1, que advém dessa integral apontada embaixo, na primeira equação em azul. E com isso, pessoal, essa integral na segunda equação em azul, olha só, integral de Z1 até Z2, YAZ dz, e o YA, nós temos o seu valor, né, ou a sua distribuição apontada na distribuição da fração molar do soluto, conforme mostrado neste slide na equação em amarelo. Portanto, substituindo essa equação em amarelo no argumento da integral em azul e fazendo alguns procedimentos algébricos, obtemos a concentração, a fração molar do soluto entre Z1 e Z2, ou seja, no gás estagnado, dado em termos das frações molares conhecidas em Z1 e em Z2, conforme apontado nessa equação em rosa. E, se tratando da concentração média molar, tá?
que é a segunda, que é a equação rosa logo abaixo da ilustração, a equação molar, perdão, a concentração média molar, C subscrito A, é igual a fração média molar, YA, vezes a concentração total do sistema. Como o nosso sistema é gasoso e assumindo o ideal, C é igual a P sobre RT. E o fluxo molar? Lembre-se, gente, que o fluxo molar, conforme apontado anteriormente, dado pela essa equação em rosa, certo? A gente sabe da equação diferencial que deu origem à equação em rosa, que esse fluxo ele é constante. Com isso, na equação em azul, podemos separar a turma da variação em Z do lado esquerdo e a turma da variação da fração molar do lado direito. Com isso, podemos fazer as integrações. Fazendo-as, notem que o fluxo na direção Z, atenção lá, gente, como ele é constante, esse fluxo NAZ vale desde Z igual a Z1 até onde, gente? Até Z igual a Z2, não se esqueçam disso, hein? Observe que o fluxo é em função das condições operacionais do sistema, P sobre RT, tá? Depende da difusão binária do soluto em B. Por exemplo, nesse caso, o exemplo foi água. Mas pode ser metanol, pode ser etanol. Quando a gente fala pode ser metanol, troca o A. Pode ser etanol, troca o B. Perdão, troca o A de novo. Tá ok? E aqui, no logaritmo neperiano, são quem, gente? São as frações molares, tá? De imediato, o subscrito 1, como se refere à interface gás líquido, está associada necessariamente nessa interface em Z igual a 1 à sua pressão de vapor. Tá? Por outro lado, por exemplo, quem que seria o A2? O YA2. Se o ar estiver seco, seco de quem? No nosso exemplo, seco do vapor d'água. Então, YA2 é igual a 0. Mas se houver uma umidade relativa, se nesse gás, sendo A, se for ar úmido, essa umidade relativa vai dar o valor de YA2. Modelo pseudoestacionário. O que significa isso? É o mesmo fenômeno, ou seja, difusão no meio gasoso estagnado. Quando a gente fala difusão em um meio gasoso estagnado, unidimensional, sem reação química, em regime permanente, o fluxo nesse meio, desde Z1 até Z2, ele é dado por essa equação em amarelo. Lembre-se que a equação em amarelo, esse fluxo é constante, ele nasceu de onde, pessoal? Nasceu lá da equação de transferência da difusão mássica, que está inserido no gás estagnado, representativo para aquele ΔZ, certo? Notem que Z2 menos Z1, vamos chamar de um determinado Z. Vamos supor que você tem lá o seu capilarzinho, lembra desse capilar de 15 centímetros e um dedinho de água? Você deixa ele quietinho, mede. Você vai começar um experimento, por exemplo. Você viu a distância entre Z1 e Z2, tá? Esse Z igual a Z1, a T igual a T0. Você pegou o seu capilar e olhou naquele momento. Deixou quieto lá. Depois de muito tempo, você verificou uma variação perceptível desse Z1, ou seja, o nível mudou, depois de um longo tempo. Notem, pessoal, a equação em amarelo continua válido. O que mudou? Mudou foi o nível do líquido. Tá? A este fenômeno dá-se um nome de modelo pseudoestacionário, no qual essa variação do nível no fluxo a gente vai identificar na equação em azul. Notem que a equação em azul ela é válida para qual meio?
continua sendo válido para o meio gasoso. Aí vocês vão perguntar, caramba, professor, e essa variação do nível vai para onde? Eu pergunto, minhas queridas e meus queridos, quem que variou? Foi o meio líquido. Portanto, olha só, esse fluxo identificado do lado do líquido, tá? Essa variação, ele é reconhecido como uma variação do nível, dZdt, tá legal? Esse ρL, olha lá, esse ρL não é concentração mássica, esse ρL é a massa específica do líquido, tá claro, gente? E esse MA que está aí é a massa molar do líquido. O que acontece em Z igual a Z1 do lado do líquido é válida a equação em rosa. E do lado do gás? Ora, bolas, do lado do gás continua estagnado. Continua regime permanente do lado do gás. Só que na interface, devido ao modelo ser pseudo-estacionário, ele é estacionário do gás, mas não é, aspas, do líquido. Existe uma pequena variaçãozinha no tempo, no seu nível, por isso do termo pseudo. Como essa variação é insignificante ao longo do tempo, nós podemos igualar a equação azul com a equação em rosa. Tá? Que é essa primeira equação em amarelo. Com isso, pessoal, nós temos o seguinte. Nós temos, primeiro, já considerando a segunda equação em amarelo, do lado esquerdo está a variação no tempo. Tá? No tempo de quem, pessoal? Do nível do líquido. De Z, T0. Quem que é Z, T0, pessoal? É no instante T igual a T0. Olhem para a figura. Se nós assumirmos que esse instante é igual a zero, tá? E para T, qualquer que seja o T, para quanto foi esse ZT? Certo? Teve um desnível. Resolvendo esta equação em termos de DAB, notem que é possível, pessoal, calcular experimentalmente o valor do coeficiente binário de difusão do soluto A no meio B. Dever de casa. Vocês vão pegar um copo d'água, certo? Nesse copo d'água, vocês vão pôr um dedinho de água, tá? Vocês vão pegar uma régua, vão medir a distância. Primeiro, quanto vale esse um dedo d'água? A distância da interface do líquido até o topo do copo. Medem isso, tá ok? Certo? Quem que é o Y1? Já já a gente vai fazer um exemplo que vai explicar. O Y2, vocês vão ter que descobrir qual a umidade relativa do ar entre alguns sites. Vocês vão descobrir. E vão medir. Putz, à noite. Quanto vale o ZT? Quem que é o ZT, pessoal? A distância, tá legal? Desde Z igual a Z1 até Z2. Certo? E vamos calcular o DAB. Quem é ρL? Rho da água. Massa molar A da água. C é do gás. É P sobre RT. Descubram qual é a pressão atmosférica de Campinas. Ou de qual cidade vocês estejam. Tá legal? Muito bem. Como é que faz esse experimento, pessoal? Tá? Esse experimento basta acompanhar o desnível. Notem que nessa ilustração vocês têm ZT0, que é a distância inicial da interface até Z2. Depois de um determinado tempo, você tem ZT, o que está em vermelho. Tá legal? Essa equação em amarelo, a primeira, pode ser reescrita em termos do tempo. Em outras palavras, gente, se vocês conhecem um DAB teórico ou calculado, vocês podem dimensionar o tempo de vocês. Então, portanto, vocês podem saber, poxa vida, quanto tempo eu vou ficar esperando aqui para ver esse bendito desnível do líquido, né? Calculem um DAB teórico do vapor d'água em ar úmido, certo? Entram nessa expressão e verificam qual é o tempo.
fixam o ZT, tá? O último termo à direita, certo? Exemplo, exatamente esse exemplo da água, tá legal? Eu peço que vocês sempre façam uma reflexão, gente, quando vocês vão fazer algum exemplo, tá legal? Em vez de falar, calcule DAB, tenta inserir num determinado contexto da importância da coisa. Uma das maiores preciosidades que nós temos no planeta é a água. Qualquer estudo que a gente fizer em relação à água deve ser um estudo como se a gente estivesse olhando algo de mais precioso que esse planeta possa dar pela gente, tá? Tendo em vista isso, no exemplo que a gente vai apresentar para vocês é o seguinte. Obtenha a distribuição de fração molar, concentração média, fluxo molar, assim como o tempo necessário para que ocorra o desnível do líquido, no caso, água, tá? De 0,01 centímetro e 0,1 centímetro. Neste caso, o capilar tem 25 centímetros de comprimento, é mantido a 1 atmosfera e 25 graus Celsius. E aqui, pessoal, conhece o coeficiente de difusão, que é igual a 0,26 centímetros quadrados por segundo. Foi dado a massa molar da água, 18,015 grama por mol, assim como a sua massa específica, 0,996 gramas por centímetro cúbico. E é dado uma expressão que está aí para se obter a pressão do vapor da água. Tá legal? Indicado na equação aí 10,51, onde essa pressão, o resultado é milímetros de mercúrio, a temperatura utilizada aí, assim, a equação de Antoine, e a temperatura utilizada aí em Kelvin. Obtenha a distribuição de vapor de água no meio em que ocorre a sua evaporação. Só utilizar a expressão que está aí, tá legal? Pois bem, a solução dessa equação advém das condições de contorno. Olha lá, em Z igual a Z2, lá no topo do capilar, tá? Quanto vale a concentração? 0. Em Z igual a Z1, né, na interface, está associado como a água é pura, ou seja, só existe ela, está associada à sua pressão de vapor, Y do vapor. Neste caso, esse quadro em azul, a gente permite calcular, não é? A equação de Antoine para a água. Lembrando que nela, a gente tem que utilizar a temperatura em Kelvin, cujo resultado da pressão de vapor é 23.717 milímetros de mercúrio. Como conhecemos a pressão, um ATM, transformando em milímetros de mercúrio, 760. Com isso, nós temos a fração molar neste ponto. Tá ok? Certo? Notem, com isso, pessoal, podemos substituir as condições de contorno na equação, na primeira equação, destacada em vermelho, cuja setinha em vermelho aponta quem? A primeira equação em azul aí, já substituindo os valores conhecidos das frações molares em Z igual a Z1, bem como, né, as referidas coordenadas. Notem que a segunda equação em azul basta substituir quem, pessoal? Basta substituir Z. E com isso nós temos na tabela 1 a distribuição de fração molar da água considerada, ok? Estime o valor da concentração média do vapor d'água. Conhecemos a sua expressão, que essa equação é em azul. Bem, conhecido a constante universal dos gases, 88,058 atm, centímetro cúbico, mal Kelvin, assim como a pressão em 1 atm e a temperatura em Kelvin. Com isso, nós temos a concentração total do sistema, 40,87 vezes 10 a menos 6 mol por centímetro cúbico. Concentração molar. Com isso, basta substituir esse resultado lá na primeira equação em azul, nós ficamos na dependência de quem, pessoal? Está destacado em verdinho aí. Na dependência da fração média molar do soluto considerado, no caso, vapor d'água. Bem,
Temos a expressão para calculá-la, essa segunda equação em vermelho, em verde. Conhecemos as frações molares na interface 0,0312. E longe dela, que o ar está seco, o Y2 igual a zero. Seco de quem, pessoal? Não existe vapor d'água ali. Tá? Com isso, temos o resultado da fração molar média, 0,0157, que substitui na primeira equação em verde, resultando na concentração média molar de 0,642 vezes 10 é menos 6 mol centímetro cúbico. Estime o valor do fluxo molar do vapor d'água no ar seco estagnado. Temos a expressão para tanto, conhecemos as informações, né, pessoal? Que é pressão, tá? Perdão, a concentração do sistema, Z, que é 25 centímetros, as frações molares e o DAB. Isso foi tudo fornecido. E com isso, basta fazer a conta. O resultado é 1,347 vezes 10 é menos 8 mol centímetro ao quadrado por segundo. Lembre-se, pessoal, que fluxo é por área, tá? Já taxa não. Por exemplo, se fosse taxa máxima, seria mol por centímetro. Nesse caso é fluxo molar. Perdão, taxa molar. Estime o valor do tempo necessário para que ocorra desnível do líquido de 0,01 centímetro e 0,1 centímetro por segundo. A expressão do tempo é essa fornecida aí. Podemos chamar toda a constante, tá? Exceto a variação espacial, que está entre parênteses ali do ZT ao quadrado menos ZT0 ao quadrado, tá legal? Todo o restante podemos chamar de gama. Tá? Então, T, que é a equação em azul logo abaixo daquela em vermelho, tá? Em função desse gama. Lembrando, pessoal, que o meio líquido foi fornecido a massa molar da água, assim como a sua massa específica. Já para o meio gasoso estagnado, nós conhecemos os valores da concentração total do sistema, tá? Lembre-se que esse C que está aí não é do líquido, é do gás. Conhecemos o DAB e conhecemos as frações consideradas. Tá legal, gente? Com isso, conhecemos o valor de gama. 82.072,52 segundos por centímetro ao quadrado. Com isso, pessoal, precisamos calcular quem? ZT ao quadrado e ZT0 ao quadrado. Olha só, o ZT0, talvez no enunciado, pessoal, tenha escrito o comprimento do capilar. Está errado o enunciado, tá legal? Essa distância é a distância da interface, tá? Até o topo do capilar, tá claro, gente? Por favor, corrijam então lá o enunciado, por gentileza. Bem, para o tempo igual a T0, nós vimos que o comprimento da zona de gás estagnado é igual a 25 centímetros, destacado na figurinha em azul. Já o que acontece com ZT em vermelho, pessoal, lá na figura? Vocês viram que depois de um determinado tempo, tá? Tem um desnível de 0,01, certo, gente? Tá? E com isso calcula-se o valor. Nesse caso, notem, quando o desnível for, estou olhando na tabela 2, segunda coluna, desnível 0,01 significa o quê? Qual é a distância do topo até nele? Do topo até nele é Z até 25 mais 0,01. Tá legal? Por isso fica 25,01. De igual modo, quando o desnível do líquido for de 0,10. ZT 25,10. Substituindo esses valores, tem-se os resultados do tempo em segundo apresentado na última coluna desta tabela. Difusão mássica com reação química homogênea. Vamos retomar uma determinada proveta, tá legal? E vamos escrever essa equação diferencial em azul onde, pessoal?
Vamos admitir nessa ilustração que nós temos um determinado gás, por exemplo, ozônio. Na medida que o ozônio entra em contato com o líquido, devido a uma solubilidade desse ozônio, na água, por exemplo, ele vai difundir. Na medida em que ele se difunde no líquido B, no caso a água, por exemplo, ele reage, ele sofre uma reação química. Tá legal? Como, por exemplo, ele está liberando hidroxilas. Então, notem, pessoal, que a equação diferencial em azul, ele é escrita para qual meio agora? Gás ou líquido? Ele é escrito para o meio líquido. Notem o termo. Na medida em que o soluto difunde, ele reage. Tá certo? Vamos admitir, neste caso, no qual ele reage como, pessoal? Do modo como apresentado na equação da cinética, né, da conversão química, logo abaixo da ilustração. Vamos admitir regime transiente, fluxo máximo unidirecional do soluto ou do reagente, reação química homogênea. Significa o quê, pessoal? A gente vai considerar em transferência de massa que a reação química homogênea ocorre em todos os pontos no elemento de volume concentrado. Aliás, considerado. O produto da reação L é altamente solúvel no líquido, certo? E o líquido B está em excesso, significa que ele está numa quantidade muito maior, tá legal? Do que o soluto, no caso o reagente, certo? De tal maneira, pessoal, que esse líquido estando em excesso em relação ao reagente, nós podemos assumir a reação de pseudo primeira ordem de consumo para o soluto A. Dado, por exemplo, por essa reação de consumo menos K subscrito D, tá? Concentração máxima de A. Assim, consideramos regime transiente. Está lá o termo, derrom de Roy, derrom de T, o termo de acúmulo. É igual. Existe o que, pessoal? Existe a difusão de matéria. D a B estrela. Mas por que esse A está com bolinha em cima mesmo, pessoal? Porque B estando em excesso, A está diluído em B. Tá ok? E o termo derrom 2 de Roy, derrom de Z, menos o termo de consumo de A. Nesse caso, pessoal, para T igual a zero, tá? Assume-se o quê? Que a concentração inicial do soluto no meio líquido é conhecido. Por exemplo, no caso da ozonização da água, a gente assume, óbvio, a gente assume que inicialmente não existe ozônio na fase líquida, então sua concentração é zero. Tá legal? Em Z igual a zero, o que significa isso, pessoal? O gás A está em contato com o líquido. Esse gás A está estando em contato com o líquido, ele está, por exemplo, associado à solubilidade desse gás no líquido, como, por exemplo, a solubilidade do ozônio no líquido. Já há uma distância, já no líquido, uma distância delta suficientemente grande, seja qual for o tempo, a gente assume o quê? Que o ozônio, o soluto, não conseguiu atingir essa profundidade. Tá legal? Ele vai até uma certa profundidade reagindo. Depois de uma certa distância, por exemplo, na base da proveta, a concentração do soluto aí não interfere. Por exemplo, se inicialmente eu tivesse zero de concentração de ozônio, na base da minha proveta vai continuar igualmente zero, porque o ozônio, tendo em vista, por exemplo, sua baixa solubilidade na água, não vai conseguir chegar até lá. Tá? Portanto, para um Z, na fase líquida, grande, ou seja, Z, tendendo a infinito, a concentração do soluto é igual à sua concentração inicial. E aqui, pessoal, a gente identifica essas duas condições, a condição inicial e a condição de contorno, tá? Z tendendo a infinito, a esse sistema dá-se o nome de meio semi-infinito. A solução desta equação diferencial
considerando o meio semi-infinito, é essa que está aqui, que a gente encontra em Frometer-Bischoff, de 1990. O primeiro termo, pessoal, esse φ que está aí, ele estabelece uma relação entre a constante da cinética de reação, Kt, dividido por DAB. Muito bem, quem que é DAB? Mobilidade do soluto diluído em B. Quem é o inverso de um DAB? Ora bolas, a resistência à difusão, não é isso? Portanto, esse parâmetro φ, ele significa fisicamente a resistência à difusão dividido pela resistência à cinética de pseudo primeira ordem que acontece no meio considerado. O meio considerado esse é o líquido. Esse eta, pessoal, conhecido como parâmetro de similaridade, esse parâmetro ele comprime nele informações do tempo e do espaço. Observe, pessoal, que DAB vezes T é a unidade de quem? É a unidade de centímetro ao quadrado, por exemplo. Raio de centímetro ao quadrado, centímetro. Então, esse eta é um adimensional. E esse ERFC é a função erro complementar, que é o ERF eta, que tem tabelado por aí, tá? Como, por exemplo, nessa tabela 10.1. Muito bem, vamos retomar essa história do ozônio e tentar fazer uma conta. Eu espero que vocês leiam da importância do ozônio. Ele pode ser uma boa alternativa, pessoal, em substituição ao cloro, em tratamento de água, deixá-la de uma maneira potável, tá legal? Ao invés de utilizar o cloro, a gente pode utilizar o ozônio. Muito bem. Nesse caso, a gente vai admitir que o ozônio gasoso, cuja sua concentração na fase gasosa é igual a 12 miligramas por litro. Tá legal? Ele é posto em contato com a água líquida e essa água líquida apresenta um pH igual a 7 e a 21 graus Celsius. Nessas condições, pessoal, a velocidade de reação dada em inverso do segundo é por essa expressão de Ershov e Morozov, tá? Onde esse OH é a concentração de hidroxila, certo? Sabendo que na interface ρA refere-se à sua concentração máxima de saturação, ρL, esse subscrito estrela, ela se relaciona, essa solubilidade, pessoal, com a concentração do ozônio na fase gasosa. Nesse caso em particular, a concentração da fase gasosa é 12 miligramas por litro. Então, observe que nós temos na equação 2 essa relação de solubilidade. E nesse caso, gente, foi dado o valor do coeficiente binário de fusão do ozônio em água, cujo valor é 1,02 vezes 10 a menos 5 centímetros quadrados por segundo. Notem que se não fosse dado esse valor, precisaria se calcular. Pergunta-se, qual é o valor da concentração em água durante 15 segundos, ou seja, o tempo é fixo, mas observada essa concentração nas profundidades a partir da interface gás líquido, tá? 0,01 centímetro até 0,015 centímetros. Aplicação de fórmula, pessoal. Nós temos que a variação adimensional da concentração do ozônio no meio líquido é dado por θ, tá? Onde a gente verifica essas continhas que precisam ser feitas. Eta, esse comprimento adimensional, ou esse parâmetro que comprime as influências tanto do tempo como do espaço no mesmo adimensional. Conhecemos o DAB, certo? E podemos estabelecer o eta tanto em função de z quanto em função de tempo. Lembre-se que o tempo a gente conhece e vai variando no z, ok? Para esse parâmetro φ que relaciona a resistência à difusão máxima pela cinética de pseudo primeira ordem. Notem que foi dado a expressão para o cálculo desse coeficiente. Notem que o pH é igual a 7, portanto, a concentração da hidroxila é 1 vezes 10 a menos 7. Tá certo, gente? Então, substituindo 1 vezes 10 a menos 7 na equação do KD, o resultado é 1,05 vezes 10 a menos 4, 1 por segundo. Pois bem, conhecemos o DAB.
1,02 vezes 10 a menos 5. E a constante cinética, podemos calcular o φ. E esse valor é 3,208, 1 sobre centímetro. Notem que precisamos do θ, né? Que é o ρA. Que o ρA que a gente está, dentro desse θ que a gente está buscando. Bem, a água é isenta de oxigênio. Portanto, ρA0 no tempo igual a 0 miligramas por litro. E quem é o ρS? O ROAS está associado com a solubilidade do ozônio. Lembre-se que a solubilidade do ozônio foi dada pela primeira equação abaixo dela, ρG igual a 3,118 ρ estrela L. ρG a gente conhece, 12 miligramas por litro. Com isso, podemos calcular o ROAS, 12 dividido por 3,118, resultando no valor 3,849. Tá legal? Com isso, o θ, ρA, concentração que a gente quer verificar ao longo de Z e de T, dividido por 3,849. Com isso, gente, a nossa bela equação em amarelo, em termos de Z e T, lembre-se que nosso T é 15 segundos, a gente vai utilizar esse 15 segundos aí e variar quem, pessoal? E variar Z. Notem que o termo entre colchetes da função complementar, tá? É o eta. E a função erro complementar, nós precisamos da função erro. Certo? Um erro, por exemplo, nós temos essa tabela. Com isso, o resultado deste exemplo, tá? Nós temos a variação de até 15 segundos. A gente vai variando, fixa 1 segundo. Calcula para Z igual a 0,001, para Z igual a 0,005, até Z,0015. E vai variando esse tempo. Tá legal? Até o 15 segundos. E com isso, observem, pessoal, a distribuição de concentração mássica ao longo do tempo, tá? E da distância da borda de ataque do problema, ou seja, da interface gás líquido até a profundidade Z igual a 0,015 centímetros. Esta é a nossa aula. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom proveito e bom trabalho. Até mais.